das chamas consumindo aqueles jovens. É interessante que ali ele começa a ver uma movimentação dentro daquela fornalha. Que movimentação era essa? Essa movimentação era desses jovens ali, eles olhando um para o outro e falando: como é possível? Como é possível a gente estar dentro dessas chamas e não se queimar? Como é possível? O nosso cabelo está queimando. Aí de repente aqueles jovens começam a olhar para as vestes dele, começam a olhar para as vestimentas dele no meio daquele cenário, no meio daquele fogo, no meio daquela fornalha. Eles começam a ver que as roupas deles estão intactas. Eles começam a ver ali. Imagina, irmãos, tenta imaginar eles dentro daquela fornalha, como o cenário, porque ainda mais que acreditamos no Senhor, um Deus que pode fazer o impossível. Muitas das vezes, quando acontece o impossível na nossa vida, nós ficamos abismados, nós falamos: mas como foi possível? Eu sei que é possível para o nosso Deus, mas quando esse impossível acontece na nossa vida, a gente fica surpreso. Então imagina aqueles jovens ali dentro daquela fornalha, olhando e vendo aquele cenário, e de repente quando ali as cordas começam a se queimar com fogo, ali eles falam: como é possível? As cordas se queimou, as cordas pegaram fogo, só que os jovens estão andando dentro da fornalha, os jovens estão passeando dentro daquela fornalha. Só que o que me chama mais atenção é que quando Nabucodonosor ele começa a olhar de longe, ele começa a ver, ele fala: espera aí, mas não foram 3 homens que nós jogamos dentro da fornalha? Por que estão 4 homens dentro da fornalha? E esse 4º homem é semelhante ao Filho de Deus, é semelhante a um Filho do Deus vivo. Interessante quando ele fala isso, irmãos, ele fica abismado, ele fala: como que é possível? Então ele se achega perto dessa fornalha e dá uma ordem para que Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor dizendo, Ananias, Azarias e Misael, saísse dessa fornalha. E quando ele sai dessa fornalha, todo mundo começa a se espantar. Então ele decide dar uma ordem ali, ele decide dar um decreto ali que todas as pessoas que blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fossem mortos. É interessante que o que me chama muita atenção, irmãos, eu quero ser muito breve nessa mensagem, porque foi somente isso que o Senhor colocou no meu coração. O que me chama muita atenção é que mesmo em meio ao cenário ali de destruição, mesmo ao cenário de morte, mesmo ao cenário ali que era improvável ou impossível de eles saírem vivos daquela situação, Deus ele deu vitória no meio daquilo. É interessante que Deus não livrou deles entrarem dentro da fornalha, mas Deus ele livrou eles dentro da fornalha. É interessante que a mesma forma acontece na nossa vida. Tem situações que nós se perguntamos: mas Deus, por que eu estou passando por isso? Mas Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu sirvo ao Senhor tanto tempo, eu busco ao Senhor, mas por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? É interessante que Ele está falando para nós.